Olá! Quem nunca se viu numa situação em que precisou parar e pensar qual é a coisa certa a fazer? No trabalho, na vida pessoal, no fundo, são essas decisões que acabam definindo quem a gente é. E é exatamente para ajudar a gente a entender melhor os fundamentos do certo e do errado que nós vamos desvendar, juntos, os conceitos de ética e moral. Olha, tudo começa com essa pergunta, né? Uma pergunta que parece simples, mas que na verdade acompanha a humanidade há séculos. O que de fato significa fazer a coisa certa? E como a gente vai ver, a resposta para isso é bem mais complexa do que parece. E é justamente aí que a ética entra. Ela não é um luxo, um item opcional. Pelo contrário, é uma necessidade básica para a gente conseguir viver em sociedade. A ética é, no fim das contas, a ferramenta que nos ajuda a olhar além do óbvio, a entender as nuances por trás de cada escolha que a gente faz. Ok, para a gente começar a mergulhar nesse universo, primeiro a gente precisa arrumar a casa e esclarecer uma confusão bem comum. Muita gente usa ética e moral como se fossem a mesma coisa, mas não são. E entender a diferença entre elas é a chave para tudo que a gente vai conversar aqui. Então, de um jeito bem simples, a gente pode pensar assim. A moral é o conjunto de regras que a gente segue na prática, no dia a dia. Já a ética, bom, a ética é a teoria, é a reflexão filosófica sobre o porquê dessas regras existirem. Uma analogia ótima é pensar que a moral são as regras de um jogo, enquanto a ética é o estudo que tenta entender o que faz um jogo ser justo. A palavra ética vem lá do grego, de ethos, que significava algo como caráter, modo de ser. Pense na ética como uma grande questionadora. Ela não diz só o que fazer, ela nos provoca a perguntar por que essa regra existe. Ela é realmente justa? Será que não poderia ser diferente? Já a moral vem do latim de morales, que tem a ver com costumes. A moral é mais direta, é o quê? É aquele código de conduta que uma sociedade define como certo ou errado. E claro, isso muda muito. O que é moralmente aceito aqui e agora pode não ser em outra cultura ou em outro momento da história. Essa imagem aqui resume perfeitamente a relação entre as duas. A moral nos dá um norte, uma orientação prática para o dia a dia. Mas é a ética que nos dá a lente crítica, a capacidade de questionar essa orientação e, quem sabe, até transformá-la. É a ética que nos torna autônomos, em vez de sermos apenas seguidores de regras. Bom, com esses conceitos um pouco mais claros, que tal a gente fazer uma pequena viagem no tempo? Entender como essas ideias foram se desenvolvendo ao longo da história ajuda a gente a sacar por que pensamos como pensamos hoje sobre o que é certo e o que é errado. E esse aqui é o nosso roteiro, bem rapidinho. A gente começa na Grécia Antiga, com a razão no centro de tudo, com Sócrates e Aristóteles. Depois, a gente dá um pulo na Idade Média para ver como a fé, com Tomás de Aquino, passou a guiar a moralidade. Em seguida, a gente vai para a Idade Moderna e a Revolução de Kant, com a ideia do dever. E fechamos com Weber, que fez uma conexão super interessante entre a ética e o mundo do trabalho. Vamos lá? Nosso ponto de partida, claro, é Sócrates. Ele é considerado o pai da filosofia moral porque ele mudou o foco do jogo. Em vez de olhar para a natureza, ele virou a lanterna para dentro do ser humano, defendendo que o autoconhecimento era o caminho para a virtude. E essa frase dele é fantástica, resume tudo. Para Sócrates, a virtude vinha do conhecimento. Então, se alguém fazia algo errado, não era por maldade, mas por ignorância. Por isso, a reflexão constante sobre a própria vida não era um luxo, era a única forma de se ter uma existência que realmente valesse a pena. Na sequência, o discípulo de Platão, Aristóteles, trouxe a ética para um campo mais prático. A ideia dele era a busca pela felicidade, que ele chamava de eudaimonia. E como se chegar lá? Pela virtude. E a virtude, para ele, era sempre o justo meio, o equilíbrio. A coragem, por exemplo, seria um meio termo perfeito entre a covardia, que é a falta, e a imprudência, que é o excesso. Agora, um salto gigante para a Idade Média. Aqui, a gente encontra Tomás de Aquino, que fez uma coisa incrível. Ele conseguiu juntar a fé cristã com a filosofia racional de Aristóteles. Para ele, a moralidade vinha de uma lei natural, uma espécie de manual de instruções de Deus, que a nossa própria razão era capaz de entender e seguir para fazer o bem. E aí, chegamos na Idade Moderna e Immanuel Kant vira a mesa. Ele disse, espera aí, para Kant, a ética não pode depender das consequências de uma ação, e nem da fé. Ela tem que ser baseada em algo universal, a pura razão e o nosso senso de dever. A grande sacada do Kant é o tal do imperativo categórico. Parece complicado, mas a ideia é genial. É um teste. Antes de fazer qualquer coisa, a gente deveria se perguntar:
E se todo mundo, em todo lugar, fizesse exatamente isso que eu estou prestes a fazer? O mundo continuaria funcionando? Se a resposta for sim, a ação é ética. Por exemplo, mentir. Se todo mundo mentisse sempre, a própria ideia de verdade deixaria de existir. Então, não passa no teste. Por último, nessa nossa viagem, Max Weber nos mostra como a ética pode influenciar até a economia. Ele defendeu que a ética protestante, com seus valores de trabalho duro, disciplina, poupança, não eram só questões de fé. Esses valores teriam criado o ambiente cultural perfeito para o capitalismo moderno nascer e prosperar. Ufa! Depois dessa viagem pela história, a pergunta que fica é: como tudo isso se aplica no nosso dia a dia, na prática? Então, vamos trazer a conversa para o mundo do trabalho, um lugar onde a ética é colocada à prova o tempo todo. No ambiente profissional, todos esses princípios que a gente viu não ficam só na teoria. Eles são organizados e formalizados nos códigos de ética. Esses códigos são como um contrato, um pacto entre uma categoria profissional e a sociedade, deixando claro quais são os deveres e responsabilidades de quem atua naquela área. E existem basicamente dois tipos principais. De um lado, os códigos de ética profissionais, que regulam toda uma profissão. Pense no código dos médicos, dos engenheiros, dos advogados. Do outro lado, a gente tem os códigos institucionais, que são as regras específicas de uma empresa, sabe? Aquilo que a organização espera de quem trabalha lá dentro. E para a gente fechar, é super importante lembrar que a ética não é uma foto antiga na parede. Pelo contrário, ela é um filme, está sempre em movimento, evoluindo para dar conta dos novos desafios que o nosso tempo apresenta. Hoje, os códigos de ética mais modernos vão muito além do básico. Eles já incluem compromissos sérios com a inclusão e a diversidade, com a sustentabilidade e o nosso impacto no planeta e, claro, com a responsabilidade digital, que virou um tema central. São os novos pilares da ética para um mundo que não para de mudar. E com isso, a gente volta à pergunta inicial, mas agora com muito mais bagagem. Depois de passar pela história, pelos conceitos e pelos desafios de hoje, a grande questão volta para cada um de nós. No nosso dia a dia, nas nossas escolhas, como é que a gente pode de fato agir de forma ética? Fica aí a reflexão.